Segundo livro de Reis, capítulo 6. Deus se manifesta entre os pobres. Os irmãos profetas disseram a Eliseu: Como o Senhor pode perceber o lugar onde estamos morando? Com o Senhor é muito pequeno para nós. Vamos até o rio Jordão, e cada um de nós pegará um tronco para construir aí uma casa. Eliseu disse: Podem ir. Um deles pediu: Por favor, venha com os seus servos. Eliseu respondeu: Eu vou. E foi com eles. Chegando ao rio Jordão, começaram a cortar madeira. Um dos irmãos estava cortando um tronco, e o machado caiu na água. Então ele gritou: Meu senhor, era um machado emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde é que o machado caiu? O irmão mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho de árvore, jogou no lugar e o machado boiou. Eliseu disse: Pegue o machado. O homem estendeu a mão e pegou o machado. O profeta na vida política. O rei de Arã estava em guerra contra Israel. Numa reunião com seus oficiais, ele determinou: Vamos fazer uma emboscada em tal lugar. Mas Eliseu mandou dizer ao rei de Israel: Cuidado com tal lugar, porque os arameus estão acampados aí. O rei de Israel mandou seus homens para o lugar que Eliseu lhe havia indicado. Eliseu avisava e o rei tomava precauções, e isso aconteceu várias vezes. O rei de Arã ficou perplexo com isso, convocou seus oficiais e perguntou: Digam-me, quem dos nossos está nos traindo junto ao rei de Israel? Um dos oficiais respondeu: Não é nenhum de nós, senhor meu rei, é Eliseu, profeta de Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz no quarto de dormir. Então o rei ordenou: Vejam onde ele está, que eu mandarei prender. Então informaram: Eliseu está em Datã. O rei mandou para lá cavalaria, carros e poderosa tropa que chegaram de noite e cercaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu madrugou para sair e viu que um exército estava cercando a cidade, com cavalos e carros. Seu servo lhe disse: Meu senhor, o que vamos fazer? Eliseu respondeu: Não tenha medo. O que estão conosco são mais numerosos que eles. E Eliseu rezou: Javé, abre os olhos do meu servo, para que ele possa enxergar. Javé abriu os olhos do servo, e ele viu a montanha cheia de cavalaria e carros de fogo em torno de Eliseu. Quando os arameus desceram contra ele, Eliseu pediu a Javé: Atrapalha a vista desse pessoal. E Javé atrapalhou a vista deles, conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu disse para eles: Não é este o caminho, nem a cidade certa. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os levou para Samaria. Quando entraram em Samaria, Eliseu pediu: Javé, abre os olhos deles, para que enxergue bem. Javé abriu os olhos deles, e eles começaram a enxergar. Estavam no centro de Samaria. Ao vê-los, o rei de Israel perguntou: Devo matá-los, meu pai? Ele respondeu: Não os mate. Será que você iria matar gente que você não aprisionou com sua espada e seu arco? Dê-lhes pão e água, para que comam e bebam, e depois voltem para o seu senhor. O rei lhes preparou um grande banquete. Eles comeram e beberam. Depois o rei os despediu, e eles voltaram para o seu senhor. E os bandos arameus não fizeram mais incursões no território israelita. A salvação vem através dos marginalizados. Tempos depois, Ben-Hadad, rei de Arã, reuniu todo o seu exército e cercou a cidade de Samaria. Então houve grande fome em Samaria, e o cerco foi tão duro que um jumento chegou a velar 900 gramas de prata, e 60 gramas de raízes custavam 70 gramas de prata. O rei de Israel estava passando pela muralha, e uma mulher gritou para ele: Socorro, senhor meu rei. Ele respondeu: Se Javé não socorre você, onde vou achar auxílio para salvá-la? Na eira ou no largar? Depois o rei perguntou: O que está acontecendo? Ela respondeu: Essa mulher aqui me disse: Traga o seu filho aqui para o comermos hoje. Amanhã comeremos o meu. Nós cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte, eu disse a ela:
Agora entregue seu filho para nós comermos. Mas ela o escondeu, o filho dela. Quando o rei ouviu o que a mulher dizia, rasgou as próprias roupas. Aconteceu que o rei estava andando sobre a muralha, e todos puderam ver que ele estava usando um cilício. Então o rei disse: Que Deus me castigue se Eliseu, filho de Safate, ainda hoje estiver com a cabeça em cima dos seus ombros. Enquanto isso, Eliseu estava sentado em casa com os anciãos. O rei mandou um mensageiro na frente, mas antes que este chegasse, Eliseu disse aos anciãos: Vocês vão ver como esse assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça. Cuidado, quando ele chegar, tranquem a porta e não deixem passar. Não será o barulho dos passos do senhor dele, que vem logo atrás. Eliseu ainda estava falando com eles quando o rei chegou e disse: Essa desgraça vem de Javé. O que mais posso esperar de Javé?